É verdade que ter um carro no Brasil é um sonho para a maioria das pessoas e muitas vezes até uma necessidade, né? Mas acontece que ter um carro também tem um problema de custo muito grande, né? Ele te toma muito dinheiro se você não perceber. E é isso que a minha cliente ela tava passando hoje, inclusive. Estou gravando esse vídeo depois de uma reunião que a gente fez e ela percebeu que ela estava gastando quase R$ 4.000 por mês com o carro que ela comprou, financiado. E quando a gente colocou tudo na ponta do lápis, ela viu que ela precisava fazer alguma coisa. E eu gosto de clientes que são proativos, sabe? Clientes que tomam a frente e decidem fazer as coisas até pesquisar as coisas até antes da nossa reunião, até antes da gente, até antes de eu mesmo fazer isso por eles. E o que aconteceu? Primeiro que essa cliente ela precisa, como todos, claro, guardar dinheiro, mas ela está numa fase da vida dela que ela precisa recuperar as reservas, ela é, é, consegue ganhar relativamente bem, mas ela precisou usar muito do dinheiro que ela tinha guardado e agora ela está naquela fase de recuperar o dinheiro que ela perdeu. Ela comprou um carro faz pouco tempo atrás, menos de um ano atrás, e esse carro ele consumiu muito do dinheiro que ela tinha guardado, né? Quase todo o dinheiro que ela tinha guardado, né? A verdade é que ela nem deveria ter comprado. Isso inclusive foi uma recomendação minha. Ela, não compra esse carro, acho que não é uma boa. Mas acontece que às vezes nem sempre a gente faz essas coisas muito racionalmente, né? A gente vai mais no emocional. Ela agiu pela emoção, comprou o carro financiado e depois a gente viu que ela estava gastando quase R$ 4.000. Como? Por mês. Como? Financiamento, vai, né? R$ 2.800 por mês. Aí vai o seguro, e vai mais R$ 400 por mês. Tem a parte do IPVA que hoje já não está mais pagando, mas se for dividir ali mais ou menos por mês, daria algo em torno de 300 e poucos reais por mês. Vai manutenção, revisão ali, manutenção, também em torno de R$ 300 ali por mês, se você for dividir. Então, quando você vai somando esses picadinhos, soma tudo isso. Quando ela foi vender o carro agora recentemente, ela ainda passou por uns perrengues, né? Do tipo, pô, vou vender o carro. É difícil vender o carro porque você encontra alguém que tem interesse, de repente essa pessoa, como o carro está financiado, ela passou por uma situação da pessoa é, querer passar o financiamento para o nome dela, mas aí o rapaz disse que depois de 90 dias, aí sim que o carro ia ser passado, e nesse período ainda ia ficar chegando boletos no nome dela, que era para ela não pagar, né? Então você tem ainda riscos de golpes nesse processo, né? De transferência de carro ou de perder dinheiro numa negociação. Então tem todo esse desgaste que a gente sabe que existe. Enfim, o que acontece no final das contas é que a própria cliente me sugeriu a ideia do carro de aluguel. E até então eu tinha já estudado alguma coisa sobre esse assunto, mas nada muito profundo, porque o carro de aluguel é uma possibilidade era uma ideia para poucos dos clientes que eu tenho. Muitos deles preferem a compra à vista mesmo, ou a compra até financiada, mas preferem ter a posse do bem. Não é algo muito comum entre os meus clientes quererem um carro por aplicativo, por aluguel, né? E eu falei, bom, interessante, me deixa estudar um pouco mais a fundo sobre isso e eu trago para você. E eu pensei, bom, por que eu não trago aqui para todo mundo, né? Eu trago para vocês também. E aí eu fiz esse comparativo e eu quero trazer aqui para que você possa ver se é interessante, primeiro, para você e depois que você entenda o caso, por exemplo, da minha cliente, se funcionou para ela ou não. Tá? Olha só o comparativo que eu fiz aqui e eu coloquei isso numa planilha de Excel, claro,
porque é a melhor forma da gente poder analisar, né? E é legal talvez até a gente fazer alguns disclaimers aqui, né? Porque no carro por aluguel, o que acontece é que você aluga o carro, claro, e você não tem despesa nenhuma com manutenção, com seguro, com IPVA, com nada dessas despesas que nós temos no dia a dia, com um carro normal, né, com um carro próprio. Você pode vir a ter alguma despesa no caso de um acidente, né? Caso você seja o causador, por exemplo, um dano para terceiro, aí você pode ter a coparticipação, por exemplo, pelo que eu pesquisei. Então é algo para você ficar atento, né? Caso você queira alugar um carro desse tipo, é algo para você pesquisar, dar uma lida em contrato, entender os detalhes. Outra situação é o caso de um cancelamento, por exemplo. Então, fiz um aluguel por 24 meses ou 36 meses, né, o que é muito comum nesses aluguéis, e decidi cancelar antes do prazo, tem uma multa ali para que você arque com essa situação. Então é importante que você também esteja ciente disso. Mas dito isso, vamos aos números. Olha só. Aqui na planilha, eu fiz o seguinte. Eu coloquei aqui algumas condições para a gente analisar, né? Então, por exemplo, o carro, o valor do carro, o período, tá? Eu vou olhar tudo isso junto com vocês. E aí eu coloquei aqui nas colunas o carro por assinatura, o modelo, né, por assinatura, o modelo de compra à vista e o modelo financiado. Vamos analisar então cada um deles. Primeiro, eu coloquei um carro que é um Volkswagen Polo 1.0 TSI, para todos eles, né? Óbvio que todos a análise é em cima do mesmo carro. O valor desse carro é de R$108 mil, isso na tabela FIPE de hoje, tá? Do dia de hoje. O período analisado vai ser de 60 meses, tá, pessoal? Então, eu fiz uma análise em cima de um contrato de 60 meses, porque um contrato muito curto é até ruim da gente analisar, né? Não é nem muito honesto, porque se você vai fazer um financiamento, normalmente o financiamento, quem faz um financiamento de automóvel, normalmente faz por um período um pouco maior também, não faz por 12 meses, não faz por 24 meses, faz por um período maior. Então eu deixei um período de análise de 60 meses. E aí quanto custa o Polo? O Polo está custando na Unidas, que foi onde eu pesquisei, R$ 2.411 por mês. Mensalidade parcela da compra à vista não existe, e da compra financiada, a parcela da compra seria de R$ 2.177, tá? Com base em quê? Com base numa entrada de R$30 mil, tá? Eu já vou chegar lá, mas a gente está partindo do modelo financiado, onde você deu R$30 mil e financiou o resto dos 108, tá bom? A gente vai ter uma taxa de oportunidade aqui, porque isso aqui vai ser essencial, tá? Para nossa análise. Eu vou até voltar aqui. É essencial você entender que quando você deixa de comprar um bem à vista, o dinheiro que você não usou para comprar o bem, você investiu. Ele não ficou parado, ele não ficou no seu colchão, certo? Você investiu esse dinheiro, então ele está capitalizando. O dinheiro que, por exemplo, você comprou o carro à vista, né, usando agora a analogia até contrária, o dinheiro que você tem para comprar um carro à vista, você usa ele para comprar, a partir de agora, se você tinha o dinheiro investido, você tirou e deixou de ter aquele rendimento. Esse é o custo de oportunidade que você tem quando você compra ou não um carro à vista, tá? Então, voltando aqui, a gente tem uma taxa de oportunidade de 1% ao mês hoje, que é a rentabilidade da Selic. Depreciação total estimada. Aqui, pessoal, eu fiz algumas pesquisas, tá? Inclusive, eu tinha separado aqui os sites. Acabou que eu estava fazendo outras coisas aqui e fechei, tá? Sendo muito sincero com vocês. Mas vocês podem pesquisar aí por vocês também. Depreciação média aí de carros novos vai ficar na casa de 10 a 18% no primeiro ano, tá? De um carro 0 km. E de carros seminovos a usados vai variar, mas em torno de 7% ao ano, tá bom? Então,
Não é um número fixo ao ano. No primeiro ano, o carro zero desvaloriza mais e um carro seminovo, usado, vai desvalorizar um pouco menos, tá bom? Mas eu cheguei no valor aqui em 60 meses de 45%, tá? Dá uma desvalorização média aí por ano em torno de 6 a 7% ao ano, tá? Ainda fui aqui talvez até conservador nessa desvalorização. Tem gente que vai achar que é muito, tem gente que vai achar que é pouco, mas é um valor aí que faz sentido. A assinatura não vai desvalorizar, tá? Então, seguindo aqui essa lógica, e nos outros dois casos o carro é seu, você comprou, então tem desvalorização. O valor do financiamento, do CT do financiamento, aliás, que é a taxa de juros do seu financiamento, eu sugiro aqui, se for hoje, você cotar algo em torno aqui de 25%, né? Você considerar algo em torno de 25%, foi isso que eu considerei, porque é o que a gente encontra no mercado, tá? Guilherme, o meu é menor, tá? Guilherme, eu fiz uma simulação e deu um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Tudo bem, hoje é a média que eu considerei aqui. Custos detalhados por modalidade. Então aqui agora a gente vai para a parte prática do negócio, que é entender quanto que fica mesmo o custo caso a caso, tá bom? Então, vamos entender o seguinte. Primeiro, quanto que eu pago para adquirir o carro de assinatura? 0, não paguei nada, tá? E aqui agora eu vou modalidade a modalidade. Então, o valor de aquisição para assinatura é 0. O tanto que eu paguei de mensalidade ou de parcelas, no caso, foi R$144 mil nesses 5 anos, nesses 60 meses. Documentação, seguro e manutenção, tá tudo incluso aqui dentro. Eu não tenho custo de oportunidade. Por que eu não tenho custo de oportunidade? Porque eu não descapitalizei, né? O meu dinheiro, ele tá lá rendendo para mim. Se eu tenho dinheiro guardado, ele tá rendendo para mim. Então eu não tenho custo de oportunidade nenhum aqui, não me descapitalizei. O meu total de desembolso, então, foi os 144.660. Eu não tenho carro, então eu não revendo o carro no final desses 5 anos, né? Eu não tenho essa possibilidade. Então, aqui eu não tenho revenda, então é 0. E eu também não tenho saldo devedor de financiamento, tá? Então, o quanto eu tive de custo realmente com o carro nesses 144 mil foi de nesses 5 anos foi de 144.660. Vamos olhar o carro à vista agora? Valor de aquisição foi R$108 mil. Documentação, seguro e manutenção vai somar, pessoal, nesses 5 anos, aproximadamente esses valores que estão aqui, tá? Isso aqui eu considero os valores de IPVA de São Paulo, licenciamento, mais ou menos 4,5% de valor de seguro, manutenção na casa de R$12.500, que dá mais ou menos R$2.500 por ano, tá bom? De novo, isso aqui vai variar um pouco, principalmente a parte da manutenção, mas são valores médios, tá bom? Se você acha que é um pouco diferente, você pode colocar aqui um pouco diferente. Aliás, eu estou falando isso porque eu vou deixar essa planilha disponível para você nos downloads da descrição. Custo de oportunidade. Aqui é que está a grande sacada, o que pega muito da compra à vista, né? Porque na compra à vista, o que aconteceu é que você tinha R$108 mil que poderia estar investido para você, rendendo 1% ao mês, e você decidiu pegar toda essa grana e investir no carro. E ele passa agora a te consumir despesas e desvalorizar o carro, né? Também, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Então você tem um custo de oportunidade aqui que ele é muito alto. Qual que é esse custo? É o que a gente vai falar aqui agora. Então, o custo de oportunidade desses R$108 mil é de R$69.341. O que é isso? É o quanto você deixa de ganhar quando você não investe esse capital durante esses 5 anos. R$236 mil, então, foi o desembolso total que você teve durante esses 5 anos com este carro. Bastante coisa, né? Mais que o dobro. Valor de revenda do veículo. O valor de revenda do veículo é de R$59.418. Tá? Isso é R$108 mil menos os 45% de desvalorização do carro. Então, nós temos aqui no final
177.423. Esse aqui é o custo total líquido acumulado deste veículo, tá bem? Já temos uma primeira informação aqui muito importante, né? Que é o custo de assinatura é mais barato do que o custo do carro à vista. Compra financiada. No caso do financiamento, o que vai acontecer é que é tudo muito parecido. A grande diferença é que no valor de aquisição eu não desembolso o valor à vista do 108. Eu desembolso uma entrada e eu pago as parcelas do financiamento, que somam aqui 130 mil reais. Então 30 com 130 eu tenho 160, 652, tá? Do resto, é tudo igual, né? Aliás, essa somatória aqui, né, de 130 com 30 dá 160, 652. Isso aqui é o custo, é quanto o carro se transforma, né? O 108 se transforma nisso com o custo do financiamento. Também é interessante de notar. Custo dos juros. O resto é o custo igual aqui das despesas com o carro, 22, 24 e 12 de documentação, seguro e manutenção. E aqui eu ainda tenho um custo de oportunidade, né? Ele é menor. Por que ele é menor? Porque os 30 mil que eu dei de entrada, eu também poderia ter investido esse dinheiro. Eu poderia não ter feito financiamento, eu poderia ter assinado o carro, feito a assinatura e ter investido dinheiro. Quanto que eu deixei de ganhar por não ter feito isso? Eu deixei de ganhar R$19.261. Então, o total de desembolsos aqui, eu tenho R$239.413,77. Só que, no final, eu tenho ainda a revenda do carro. O carro é meu. Depois de 5 anos, acabou meu financiamento. Eu posso revender esse carro e eu revendo ele e tenho, então, um custo líquido total de R$179.995. Ou seja, olhando as opções todas aqui, eu tenho que, de fato, a assinatura é a opção mais vantajosa para este caso. Tá? Para este caso, com essa mensalidade de parcela, para este carro e para esta taxa de oportunidade. Ok? Agora, o que você precisa fazer? Você precisa pensar se, para o seu caso, para o que você tem aí, né, de possibilidade, para o que você tem na mão, para o seu cenário, isso ainda funciona, né? Para a taxa que você tem de oportunidade, isso funciona. Agora, para esse cenário, dá certo, tá bom? Fora que a gente tem muito menos dor de cabeça, né? Quando a gente tem um carro por assinatura, desde que os detalhes de contrato sejam bem acompanhados, bem lidos, né, para que não seja feita nenhuma besteira. E voltando para o caso da minha cliente, o que acontece é que para alguém que precisa economizar num primeiro momento, você sair de uma despesa de 4, porque tem financiamento, tem seguro, tem manutenção, né? Vai ter um IPVA em breve. Você sai de quase 4 e você entra em 2.400, que seja, você já tem uma economia muito grande aqui logo de largada, tá? E isso pode ser uma estratégia muito boa para quem está querendo economizar. Ok, então se isso fez sentido, aproveita, baixa a planilha, faça os seus próprios cálculos, tá bom? Eu vou deixar em amarelo ali o que você precisa ajustar na sua própria planilha. Inclusive, eu vou deixar também um link na descrição para que você possa entrar em contato comigo e com a Ballast para agendar uma reunião, caso você queira entender mais de planejamento financeiro e a gente possa entrar em contato com você para falar sobre isso, tá bom? Um grande abraço então e até a próxima.